44. Mateus 13, 44. Diz assim o texto: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai amado, pela vida que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado pelo entendimento da Tua palavra, que nós possamos nos aproximar de Ti cada vez mais. Senhor, eu te peço para que hoje nós possamos perceber melhor, Senhor, a Tua vontade, nós possamos perceber melhor, Pai amado, o que é este tesouro e nós possamos nos apaixonar um pouco mais pela pessoa de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar. Irmãos, aqui está um texto que eu particularmente gosto muito. E aqui, para mim, tem dois valores que estão sendo expostos nesse texto que eu gostaria de trazer aqui para nós essa noite. Mas antes eu quero lembrar vocês que o livro de Mateus é o evangelho que apresenta Jesus como o Messias, ou como o Rei prometido. E nesse momento aqui, o capítulo 13, ele está explicando o seu reino. O reino do Messias, ele tem algumas faces, algumas facetas, e ele explica isso através de parábolas. Então ele usou a parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda, a parábola da rede, e aí dentro dessas parábolas, ele está explicando o que é o reino. Então quando a gente olha para o livro de Mateus, você precisa, sempre que você lê o livro de Mateus, pense que ali está sendo um evangelho da implantação do reino. Então esse capítulo 13, que é o capítulo de algumas parábolas, ele vai explicar como é o reino de Deus, o que é o reino de Deus. E ele faz uma distinção de dois tesouros. Então nesse momento, o versículo 44, Jesus está fazendo uma distinção de dois tesouros. Existe um tesouro que está escondido no campo. Então esse é o tesouro que é o evangelho. Então ele fala, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Então esse é o tesouro mais valioso. Esse é o tesouro que vale mesmo, é isso aqui que vale. E tem o segundo tesouro, que é o que a pessoa tem e vende para comprar o campo. Então o campo tem o tesouro e tem o segundo tesouro, que é aquilo que a pessoa tem. E aqui Jesus fala, o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido em um campo, que alguém vai e vende tudo para comprar esse campo. Aqui algumas perguntas têm que surgir na nossa mente, algumas coisas têm que se encaixar na nossa mente, que é por que esse campo está em venda? Por que esse campo está à venda? Por que tem um tesouro escondido e aquele campo está à venda? Então a gente vai começar a perceber que essa parábola está apresentando o reino dos céus, e essa venda aqui, ela não está falando de uma troca comercial, a gente sabe disso, mas a gente está falando de um valor escondido. Existe um valor escondido no evangelho que às vezes a gente não percebe. Você que se converteu, você provavelmente tem mais de 5, 10 anos de evangelho, talvez você tenha aí 6, 7 anos de evangelho, e aí eu te pergunto, esse tesouro que foi apresentado para você, através do evangelho, o que é? Glória a Deus. Jesus. Algumas pessoas podem pensar, até porque dá para pensar nisso, que o nosso tesouro é a nossa salvação. Mas a salvação é só um presente, uma dádiva de Jesus para quem tem Ele como importante. Mas se você parar para pensar dentro dessa perspectiva da parábola, o tesouro é o Jesus. O tesouro dentro do reino dos céus é a pessoa de Jesus formada em nós. A pergunta que eu quero continuar fazendo com você nesse momento de troca de informação é: Jesus é o seu maior tesouro? A gente acabou de cantar aqui, Jesus, eu só tenho a ti. Mas é verdade? Você consegue dizer com todas as letras que Jesus é seu maior tesouro? Porque nós podemos falar isso porque é belo para se cantar, é bonito para se viver e às vezes até bom para profetizar. Mas você consegue dizer que Jesus é o seu maior tesouro? Às vezes, quando eu e você percebemos que Jesus é o nosso maior tesouro,
a gente tem que voltar de novo para essa parábola. Toda vez que você se perceber Jesus como seu maior tesouro, volte um pouco para essa parábola. E aí, quando você voltar para essa parábola, você vai entender quando ele fala: então o homem vai e vende tudo para comprar este campo. E a minha pergunta para você é: quando você aceitou Jesus, você vendeu tudo? Quando você aceitou Jesus, você entregou tudo? Olhe para a sua vida hoje e se pergunte: será que depois que eu comecei a andar com Jesus, foi depois de um ato voluntário de entregar toda a minha vida a Ele? Porque nós temos falado aqui várias e várias vezes que o Evangelho é você perdoar, é você evangelizar, é você falar de Jesus Cristo, é você amar. E também o Evangelho é arrependimento de obras mortas. Esse vender tudo, a pergunta que fica para você é: você pegou a sua vida anterior, a sua vida antes de Jesus, e deixou tudo? Ou você consegue olhar para a sua vida e falar: pô, ainda preciso abrir mão disso aqui. Ainda preciso abrir mão disso aqui. Então, quando Jesus é tentado por Satanás e volta ali para a região ali da Judéia, o que é que ele fala? Arrependam-se e creiam no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. O que Jesus está dizendo, o que Jesus está anunciando para mim e para você é esse campo. Esse campo aqui, Jesus está anunciando quando fala: arrependam-se e creiam no reino, e creiam no Evangelho. Por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, o ato de se arrepender é você pegar os seus tesouros, é o que você acha importante, o que você entende que é seu de fato, e abrir mão totalmente por causa de Jesus. Nem sempre nós estamos preparados para pegar o nosso tesouro, para pegar o que é importante para nós e abrir mão por causa de Jesus. Nem sempre eu e você olhamos para esse texto e percebemos que ele não falou: ele foi e vendeu tudo o que queria. Ele não foi e vendeu tudo o que podia. Ele não foi e vendeu tudo o que via. Ele foi e vendeu tudo. E quando a gente pergunta: será que quando você aceitou Jesus Cristo, você vendeu tudo? Eu quero te responder com uma palavra muito curta e com certeza que aconteceu: você não vendeu tudo. Mas a Bíblia fala, aqui está dizendo, que o homem vai lá e vende tudo. Então eu tenho falado para algumas pessoas e quero compartilhar com os irmãos. Às vezes parece que você vendeu um pouquinho e acha que Deus está tranquilo. Não, eu aceitei Jesus, mas assim, ó, isso aqui eu não mexo não. Ó, Galdino, eu não quero mudar isso na minha vida. Olha, Galdino, isso aqui deixa assim porque eu ainda sou pequeno. Deixa aqui porque eu sou ainda imaturo. Ó, Galdino, não mexe isso aqui não, porque quando mexe isso aqui dói. Então você não vendeu tudo. Você foi lá e fez um contrato com o dono do campo, falou: pô, eu quero esse campo, mas tem muitas coisas ainda para você vender. E o Evangelho, ele não é só o início, ele não é só você chegar lá e falar: aceitei Jesus Cristo. O Evangelho é esse início, é o progresso, é a caminhada até a chegada final. E se é até a chegada final, eu quero te convidar a perceber o que você ainda não vendeu na sua vida por amor ao Evangelho. Eu quero te convidar para você olhar para a sua vida e perceber o que eu ainda não entreguei para Jesus Cristo. Eu quero que você olhe para a sua própria vida e fale: eu sei que teve um assunto lá quando eu me converti que eu não tratei. Eu sei que teve uma pessoa de um tempo atrás que eu não perdoei. Tem uma pessoa hoje na igreja que eu não consigo conversar bem. É porque não foi vendido tudo. E o Evangelho pede que você venda tudo. O Evangelho pede que você abra mão de tudo. Então, às vezes eu tenho aconselhado pessoas e as pessoas olham para mim e falam: Galdino, com tal pessoa eu entendi que o melhor é ficar longe. Eu entendi que o melhor é não andar perto. Aí eu preciso dizer para essa pessoa, quando eu estou aconselhando: não, esse não é o Evangelho. Esse não é o Evangelho. Isso aí é uma sabedoria humana que as pessoas aplaudem porque parece sábio. Mas no Evangelho fala: se você sabe que tem irmão contra você, vai lá
e se reconcilie com Ele. E muitos de nós fomos lá comprar o campo e todos esses bens, tudo isso que você tinha, você pensou que entregou, mas agora você está vindo para a igreja, você está louvando, você está cantando, você dizima e entende, eu entreguei tudo, mas aí vem Jesus e fala, mas falta isso, falta aquele relacionamento quebrado que você ainda não se esforçou para que o relacionamento fique bem. Sabe aquele rancorzinho que você tem com o seu familiar? Sabe aquela coceira de raiva que você tem por aquela pessoa? Sabe isso? Visto que você não vendeu tudo, Jesus vem e fala, ainda não vendeu tudo. Ainda não vendeu tudo. Ainda não vendeu tudo. Ainda não vendeu tudo. E hoje eu quero te convidar a perceber na sua vida o que você ainda não entregou por e para Jesus. Se você falar para mim assim, ó, Galdino, eu já entreguei tudo, tudo bem, essa pregação não é para você, não foi para você, eu acredito que essa pregação foi preparada. Essa pregação foi preparada para as pessoas que entenderam que ainda não entregaram tudo. E se você é essa pessoa que entendeu, pô, ainda falta coisa para eu entregar tudo, eu quero te dar um motivo para que você entregue. Eu quero te dar uma razão para que você perceba que ainda falta coisas. O tesouro que está escondido. Irmãos, nós nos acostumamos com uma igreja sem a presença de Deus. Nós nos acostumamos com uma vida sem a alegria do Espírito. E aí você pode falar assim, eu não me acostumei, tudo bem. Nós conseguimos ir para uma igreja, nós conseguimos ir para uma reunião e não perceber a atuação do Espírito, estar tranquila com isso, estar tranquilo com isso. Isso não deveria ser o nosso normal, porque o tesouro de Deus, ele é valiosíssimo e ele está disponível para mim e para você. Hoje, graças a Deus, o nosso culto está cheio de pessoas aqui, porque quem está aqui está com o coração para estar aqui. E aí eu te pergunto, será que esse tesouro que a gente entende, que é apresentado através do púlpito, que é apresentado através da vida dos nossos irmãos, as pessoas têm dado valor? Porque talvez seja por isso que não se entregou tudo, porque ele olhou para o campo e ele viu que aquele tesouro que está naquele campo escondido não vale o tudo que ele tem que entregar. Então, eu tenho falado aqui várias e várias vezes, que às vezes a gente vive de desculpinhas. Eu não faço isso por causa disso. Eu não vou para o culto por causa disso. Eu não oro por causa disso. Eu não leio a Bíblia por causa disso. Eu não vou evangelizar por causa disso. Eu não sou generoso por causa disso. Eu não perdoei meu irmão por causa disso. Tudo isso é desculpinha, porque a gente olha para o campo, vê o tesouro, e aquele tesouro no campo escondido não vale tanto assim, a ponto de eu abrir mão de tudo na minha vida. Porque o evangelho brasileiro, e não só no Brasil, na verdade no Ocidente, essa é uma reclamação dos autores com o Ocidente, é que o evangelho se tornou um presente de Deus para o homem e acabou. É tipo assim, ó, Deus deu Jesus Cristo, aí a gente tem Jesus Cristo e pronto, não precisa de mais nada. Só que o evangelho não é isso. O evangelho é Deus te deu Jesus Cristo. Graças a Deus que ele nos deu Jesus Cristo. E agora ele está te pedindo uma coisa de volta. Aí você pensa, é a fé. Será que é só a fé? É a obediência. Será que é só a obediência? Não. Quando ele te deu Jesus Cristo, ele pediu em troca tudo. Tudo. Seu coração, suas finanças, a sua boca, a sua santidade, a sua casa, a sua família, tudo. Se você tem alguma coisa que ainda não está nos pés de Jesus, eu te convido a trazer aos pés de Jesus. De maneira bastante literal, estamos falando sobre, será que você tem tirado tempo, inicialmente, a gente vai aumentar um pouco a escala, mas inicialmente, você tem tirado tempo de oração que diz respeito à valiosidade que Jesus é na sua vida?
Você tem orado conforme a valiosidade que Jesus é na sua vida? Você tem orado conforme o tesouro que Jesus é na sua vida? Você tem buscado a Deus em oração conforme Jesus é de fato? Ou as nossas orações e os nossos momentos de busca a Deus, a gente trata como se aquele tesouro não fosse tão valioso assim? Você tem dado prioridade a conhecer Jesus Cristo através da sua palavra, conforme Ele é de fato, conforme esse tesouro vale tanto? Porque talvez, e eu gosto dessa provocação, porque a gente precisa estar provocando sempre isso no nosso coração. Será que a gente dá tanto valor mesmo a Jesus Cristo? Ou a gente só dá valor a Ele na hora do louvor? Será que não é só na hora do louvor e da necessidade que Jesus Cristo é o nosso tesouro? Porque duas coisas, a gente vai crescer um pouco, mas as duas coisas básicas, que é a nossa vida de oração, conversar com Jesus, a nossa leitura da palavra, conhecer a Jesus. Essas coisas são as duas coisas básicas. Você olha para a sua vida e fala: poxa, eu tenho vendido tudo por causa daquele tesouro. Você olha para você e fala: rapaz, eu tenho vendido tudo por causa daquele tesouro. Eu tenho entregado tudo por causa do reino dos céus. Vamos começar por aí. Mas aí depois, visto que a caminhada com Jesus Cristo, Ele não nos pede um pouquinho, Ele nos pede tudo, mas em pouquinho em pouquinho. Ele não te pede um pouquinho, Ele te pede tudo, mas em pouquinho em pouquinho. Então talvez, na sua caminhada, você já entregou 3 pouquinhos. Aí você está caminhando, Jesus pediu mais uns 2 pouquinhos. Só que Ele está te pedindo em pouquinho, porque Ele sabe que nós somos maus. Ele sabe que a gente vai lutar para segurar os nossos brinquedos. Então, tem muitas coisas nessa terra que a gente acha importante, que quando a gente for para a eternidade, a gente vai olhar para trás e falar assim: meu Deus, eu briguei por causa disso. Quando você chegar no reino dos céus, você vai olhar para trás e vai falar assim: eu perdi a minha paz por causa disso. Você vai olhar para trás e vai falar assim: tudo aquilo ali que eu achava importante não passava de brinquedos. Não passava de um sorvete que Deus deixou na sua mão para você não passar por essa peregrinação de maneira tão sofrida. Aí, Deus, sabendo que a gente vai se apegar nesses nossos brinquedinhos, ai o meu carro, ai a minha casa, ai o meu conforto, ai a minha saúde, ai a minha família, esses brinquedinhos que a gente acha importante, Deus vai falar assim: ó, me dê isso. Aí você segura: não, não quero dar, não quero dar. Aí Deus fala: você precisa me dar. Não, não quero dar, não quero dar, não quero dar. E várias coisas Deus tem te pedido e você tem lutado, dizendo: ó Senhor, porque o Senhor escolheu essa dor para mim? Porque sou eu que o Senhor escolheu para sofrer essa dor? E sabe por que a gente acha que entregar algumas coisas que Deus tem pedido a gente é tão pesada? Porque a gente não está dando valor exato para o tesouro escondido. É só pelo fato da gente não achar aquele tesouro escondido tão valioso, que parece que o que Ele está pedindo é pesado demais. Parece que quando Deus nos pede coisas que a gente não quer largar, parece que quando Deus nos pede coisas que a gente olha para aquilo e fala: pô, eu sei que Deus está pedindo, mas eu não quero dar, é porque aquele tesouro, no meu e no seu coração, não está valendo tanto a ponto de eu entregar. E aí depois você já entregou um pouquinho da oração, entregou um pouquinho da palavra, e eu sei que essa pergunta é muito chata, né? Quem é que vai dizer: eu oro o suficiente? Ninguém vai dizer isso, eu acredito. Todo mundo sabe que dá para orar mais um pouquinho, dá para orar um pouquinho mais. Mas dentro das nossas limitações, como está a sua vida de oração? Dentro das suas limitações, como está o estudo da palavra? Essa semana você leu a Bíblia todos os dias? Essa semana você teve um momento de oração? Momento de oração. Não foi assim não, ó. Senhor, muito obrigado pelo dia. Em nome de Deus. Você teve. Aí depois a gente vai expandindo um pouco. E quando Jesus fala sobre a autoridade que está sobre ele, Ele fala assim: ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você tem feito parte disso? Olhe para a sua vida nesses últimos 2 ou 3 meses. Você tem ajudado
para que o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, esteja se cumprindo? Você tem ajudado? Se você tem ajudado, é esse pouquinho que você tem que entregar cada vez mais. Se você não tem ajudado, pensa nesse pouquinho e fala, eu preciso entregar, pelo menos um pouquinho. Vai ali no mercado, fala de Jesus, vai na praça, fala de Jesus, pega uns folhetinhos aqui na frente, entrega para alguém na rua. Se você é um pouco tímido, vai começando entregando folheto, vai falando de Jesus na sua mesa, de família. Vai orando de voz alta na sua casa. Ah, meu esposo não gosta, Galdino, que eu fale de Jesus. Então começa a orar. Levanta a mão dentro de casa e fala, Senhor, essa casa é tua, obrigado. E desse jeito ele vai começar a ouvir você falando de Jesus. Mas Jesus também disse que Deus atenderá nossos pedidos se eu perdoar o meu irmão. Para nós que somos crentes de carteirinha, crentes batizados, crente no Senhor Jesus, a gente às vezes fala, não, eu não tenho nenhum problema com aquela pessoa. Não, na verdade, Galdino, eu consigo andar com ela tranquilamente. A gente aprendeu a falar assim para dizer, não preciso ir lá me humilhar e gerar o perdão que a Bíblia diz que tem que acontecer. Então, para não fazer isso, qual foi a resposta que conseguimos para resolver esse problema? Eu não vou lá pedir perdão, não vou lá falar que chateou, então a gente finge que nada aconteceu, e se a gente finge que nada aconteceu, a gente continua andando milhas e milhas e milhas, só que esse não é o padrão do Evangelho. O padrão do Evangelho é, se eu sei que tem algum irmão, se eu sei que tem algum irmão que tem algo contra mim, o que é que eu tenho que fazer? Ir até ele e falar com esse irmão. Se eu entendo que o meu relacionamento com algum irmão está quebrado, eu tenho que me esforçar para retornar à comunhão. Eu estava conversando no grupo de crescimento sobre Atos 2. Então, enquanto na Torre de Babel Deus bagunça as línguas, em Atos 2 Deus unifica as línguas através do Espírito Santo. Enquanto na Torre de Babel Deus confundiu aqueles homens para que ao querer fazer alguma coisa juntos eles não conseguissem, então a Torre de Babel tem confusão para que os homens não tenham comunhão. Se você ler o texto, você vai perceber que a Torre de Babel existe, aquela confusão teve para que os homens não tivessem comunhão. Em Atos 2, o Espírito vem para que nós tenhamos comunhão, para que eu e você possamos andar juntos, para que eu e você pudéssemos andar e olhando para o mesmo propósito. Então o convite para você é, se você tem alguém na Igreja Batista, se você tem alguém na sua família, se você tem alguém na rua que você sabe que não está bem afeiçoado com você, que você sabe que o coração não está muito livre pelo valor que Jesus Cristo tem na sua vida, vá lá e restaure a comunidade. Vá lá e se lance em amor por aquela pessoa. E não faça isso pensando em nada em troca. Faça isso porque primeiro a pessoa fez com você. E que pessoa foi essa? O tesouro. O nosso tesouro. O meu e o seu tesouro, quando a gente era o errado. Quando a gente falava bobeiras. Quando a gente fazia besteiras, ele veio até nós e falou, vem aqui, vá. Senta aqui, vamos conversar. E você chorou. E você falou, meu Deus, eu não mereço isso. Eu não mereço esse amor. Eu não mereço esse perdão. E ele não falou que você merece. Porque ele sabe, é verdade, você não merece. Mas eu te amo. E sabe quando é que a gente vai ser conhecidos como discípulos dele? Quando nós nos amarmos uns aos outros, como ele nos amou. Agora olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida e se pergunte, e seja sincero. Você já amou alguém? Não é todo mundo não. Você já amou alguém como Jesus Cristo te amou? Não é todo mundo não, porque todo mundo eu sei que levantar a mão aqui eu vou chamar de mentiroso. Eu estou falando assim, já amou alguém como Jesus te amou? Mas ele não fala assim, vocês serão conhecidos quando amar alguém como eu te amei. É quando vocês amar uns aos outros. E por isso que é uma infantilidade briguinhas dentro da igreja.
Por isso que é uma infantilidade pessoas dentro da igreja que não estão aprendendo a se relacionar. Por isso que é uma infantilidade quando a gente descobre que uma irmã não quer sair com a outra porque quando sai tem briga. É uma infantilidade quando fala, pô, eu não vou convidar tal irmã, porque se eu convidar tal irmã, essa irmã vai chegar aqui e vai fazer isso. Eu não vou na casa do meu irmão porque ele está chato. Isso é infantilidade, porque o evangelho é sobre amarmos uns aos outros como Jesus Cristo nos amou. Agora imagina se Jesus olha para você e fala, hoje eu não vou na sua casa não, porque você falou uma coisa que eu não gostei. Quando é que Jesus ia para sua casa? Imagine se Jesus se esforçasse muito, Jesus ia precisar se esforçar muito para isso. Jesus se esforçasse muito e tratasse você como você trata a melhor pessoa que você acha. Imagine que Jesus tratasse você como você trata a melhor pessoa que você acha. Porque eu não estou falando da pior ainda não, porque a pior é pedir demais, estou falando da melhor. Que a melhor pessoa, sabe, a pessoa que você gosta muito, que você tem um grande carinho, que você tem muito afeto, se ele pedir dinheiro emprestado pela terceira vez, você já faz. Se a pessoa que você tem afeto, se for a melhor pessoa e te pedir um favor pela quinta vez, você já faz. Agora imagina se Deus te trata desse jeito. Então, quando a gente olha aquele texto e fala assim, amai uns aos outros como eu vos amei, a gente precisa começar a repensar o nosso evangelho. E aí, quando repensa esse evangelho, você vai cair nesse questionamento. Por que eu estou fazendo isso? Imagine que eu tenho um amigo que sempre me pede dinheiro emprestado. E aí sempre eu empresto e a pessoa não paga. Eu empresto e a pessoa não paga. Eu empresto e a pessoa não paga. Chega uma hora que a pergunta que você vai fazer é, por que eu estou fazendo isso? Você vai se questionar, rapaz, por que eu estou fazendo isso? A resposta para você estar fazendo qualquer coisa é o valor daquele tesouro escondido. Qualquer coisa que você estiver fazendo, pelo bem de alguém que você não está ganhando nada, é pelo valor daquele tesouro escondido. Então, quando Jesus fala assim, olhe, a nossa justiça tem que exceder dos fariseus, porque os fariseus faziam coisas que as pessoas normais também faziam. E eu quero dizer a você que, se é para fazer tudo igualzinho como o mundo fazia, não precisa de evangelho. Mas quando é para fazer algo além, você precisa de uma motivação. E a sua motivação tem que ser o valor daquele tesouro. E quando aquele tesouro começa a brilhar, e a brilhar, e a brilhar, e a brilhar, você começa a entregar. Só que às vezes, esse tesouro não está brilhando nos meus olhos, nos seus olhos. Às vezes esse valor que está ali escondido naquele campo não está chamando tanto sua atenção. Então o que é que está mais chamando sua atenção? Aquele tesouro naquele campo ou o seu trabalho? Ou a fatura do seu cartão de crédito? Ou a parcela do seu carro? Ou o seu tempo de lazer? Ou o seu tempo de diversão, de entretenimento? Porque às vezes, como vocês sabem que eu sou, muito sinceramente falando, a gente dá muito mais valor a qualquer outra coisa do que a Jesus. A gente não vai abrir a boca para dizer isso. Aí eu fiz uma provocação na EBD, quem não está vindo para a EBD está perdendo. Eu fiz uma provocação na EBD dizendo assim, quem aqui já assistiu algum filme? Todo mundo levantou a mão. Depois perguntei, quem já passou 2 horas orando? Aí as mãos começaram a se abaixar. Aí alguém pode falar, Galdino, eu já passei 2 horas orando. Eu posso falar, eu também já passei 2 horas orando. Agora pergunta a Galdino, você já passou mais tempo orando ou mais tempo assistindo o filme? Eu, não estou falando pelos outros, eu mais tempo assistindo o filme. Então, em outras palavras, eu estou dando mais valor a outra coisa, não a Jesus. Quando eu comecei a perceber que aonde eu colocava a minha atenção, colocava o meu tempo, colocava a minha mente, era o que eu dava valor, eu comecei a mudar a minha vida. Eu convido a você a começar a mudar a sua vida para que aquele campo, aquele tesouro, comece a brilhar nos seus olhos. E você começa a se perguntar, será que eu estou entregando
tudo. Irmãos e irmãs, nós não fomos acostumados a olhar para a Bíblia e ver que estamos totalmente errados. Nós fomos acostumados, e é uma luta com nossa própria carne, é uma luta contra a nossa carne, a olhar para a Bíblia e ver a bênção, olhar para a Bíblia e ver a promessa, olhar para a Bíblia e ver o acalento. E isso pode acontecer. Você tem bênçãos na Bíblia para você, tem promessas na Bíblia para você, tem consolo na Bíblia para você, tem acalento na Bíblia para você, mas eu quero dizer que quando você vive o Evangelho como ele é, essas bênçãos aparecem muito mais rápido. Essas promessas são cumpridas muito mais rápido. Quando você vive o que Paulo viveu, o que Pedro viveu, o que os apóstolos viveram, o que Timóteo viveu, o que Filipe viveu, o que Estevão viveu, essas promessas que estão prometidas para os justos vão começar a fazer mais sentido na sua vida. Mas se você ficar buscando as promessas, as bênçãos e o consolo, você não vai conseguir perceber que aquele tesouro está perdendo um brilho no seu coração. Aquele tesouro não brilha mais tanto quanto brilhava quando você estava no primeiro amor. No primeiro amor não importava o que acontecia, não tinha problema nenhum, você estava lá fazendo a obra de Deus. No primeiro amor você não tinha sono, você não tinha falta de tempo, você tinha todo o tempo disponível para Deus, você tinha, todas as suas rendas eram de Deus, mas aí aquele brilho foi desvanecendo e você foi começando a colocar outras coisas na frente. O convite que eu te faço hoje é para que você perceba o que falta na sua vida para você entregar tudo, para que você possa levar do Evangelho tudo. O que falta nas suas entregas, o que ainda está nas suas mãos, que te impede de você acessar o tudo de Deus. O que você ainda não conseguiu abrir mão de fato para viver o tudo de Deus. Eu comecei a me perguntar esses dias, por que alguém gostaria de estar com Jesus? A resposta mais simples é para ir para o céu. A resposta mais simples é para ir para o céu. Então, talvez você ainda não consiga se deleitar somente na presença de Jesus. Porque, vou te dizer, para muitos cristãos, não estou falando do mundo não, cristãos, as coisas da igreja é coisa chata. Não estou falando de pessoa do mundo não, estou falando de crente. Ah, de novo, reunião de oração. De novo, EBD. Eu vou lá ficar ouvindo aquilo. Aquela pregação. É porque. Por quê? Porque as coisas de Deus é chato. Então, como é que a pessoa vai se apaixonar por Jesus Cristo? Então, às vezes, para segurar essa pessoa até ela se apaixonar por Jesus, a gente tem que falar: fique aqui, senão você não vai para o céu. Para segurar ela, porque até ela aprender que ela não está aqui para ir para o céu, está aqui por causa de Jesus, você fala: fique aqui, senão você não vai para o céu. Aí, quando essa pessoa começou a se acostumar com as coisas da igreja, as coisas não estão mais tão chatas assim. Eu estou falando das pessoas que já passaram pelo primeiro amor, porque lembrem-se, você que passou pelo primeiro amor, se você pudesse, você acordava na igreja, dormia na igreja, limpava a igreja, almoçava na igreja. Muitas pessoas aqui eu sei que a mãe, o esposo, a tia, o tio falou: sai da igreja, gente. Rapaz, que fanatismo, só vive na igreja. Você teve esse momento, aí passou. Aí quando passou, ficou parecendo que as coisas estavam chatas na igreja. Não aguento mais olhar a cara de Galdino. Aquele louvor, meu Deus, que louvor, meu Deus. Aquela bateria, meu Deus, aquela bateria. Aquelas crianças no culto andando. Aquelas senhoras ali atrás no fundo. Aí pronto, essas coisas começaram a aparecer. E aí você, para segurar esse povo, o que é que você fala? Não, irmã, senão você vai perder a sua salvação. Não, irmã, senão você não vai para o céu. E o que é importante, que é a presença dele, a gente começa a falar assim, mas isso aqui é só para quem ora muito, viu? Amar Jesus Cristo é só para quem ora muito. Ter Jesus Cristo é só para quem lê a Bíblia. Isso aqui é para as pessoas mais excelentes da fé. Você fica aqui para ir para o céu. Mas aquela realidade ali,
da pessoa que só em olhar para o céu começa a chorar, só em pensar em Jesus Cristo já tá todo quebrantado. Essa realidade ali é só para poucos. Eu quero te dizer, não é assim, meu irmão. Eu quero te convidar, primeiro, lembre das obras do seu primeiro amor, porque naquela época você estava disposto e disposta a entregar tudo. E se hoje essa disposição foi embora, se hoje você sente que você não está mais tão disposto assim a passar tempos e tempos na presença de Deus, eu te convido a perceber que aquele tesouro vale muito mais do que você imagina. Nós não temos palavras no dicionário, nem brasileiro, nem qualquer dicionário, para descrever o valor de Jesus Cristo na nossa vida. E esse valor, ele está disponível para mim e para você. A única coisa que ele pediu é que você entregue tudo. Fiquemos de pé.